Boa tarde. Aqui darei início em textos e coletâneas com Erasmo Mota. Início a leitura de um texto sobre a controvérsia sobre dízimo. No texto de Consciência Evangélica, 24 de abril de 2017, quando foi escrito esse texto, vou aqui citar 10 mentiras sobre o dízimo. As 10 maiores mentiras sobre o dízimo. Primeira mentira: o dízimo foi ordenado por Deus no Jardim do Éden, pois a árvore do conhecimento representa o dízimo. Na verdade, biblicamente, o dízimo foi ordenado no Monte Sinai, Levítico 27, versículo 30 a 32, e Números 18, versículo 21 a 24, e, portanto, não foram instituídos no Jardim do Éden, pois sequer é mencionado que Adão e Eva receberam o mandamento de dizimar. A associação que muitos religiosos que insistem em receber dízimos fazem de que a árvore do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis 2, versículo 9, pois não era permitido a Adão e Eva comer dela, em Gênesis 2, versículo 17. Portanto, ela seria, segundo eles, um símbolo do dízimo. Mas isso é uma associação esdrúxula, pois sequer há um texto bíblico que faça uma ligação entre essa árvore do Jardim do Éden e o dízimo da lei de Moisés. Sequer se diz que a árvore ocupava 10% do espaço do Jardim do Éden. Trata-se, portanto, de mais um argumento ridículo usado pelos líderes religiosos para levar o povo a acreditar que o dízimo não era somente obrigatório perante a lei de Moisés. Segunda mentira: o dízimo sempre foi obrigatório, mesmo antes da lei de Moisés. O dízimo antes da sua ordenança no Sinai era voluntário, sendo mencionado apenas 2 vezes, antes de se tornar obrigatório. Abraão deu uma única vez um dízimo do despojo de guerra, quando resgatou seu sobrinho Ló. E Jacó fez um voto a Deus, em Gênesis 14, versículo 17 a 20 e Gênesis 28, versículo 20 a 22. Pelas seguintes razões, em Gênesis 14 e 20, pode ser usado como exemplo para os cristãos dizimarem. Primeiro, no Gênesis 14 e 20, não pode ser usado como exemplo para os cristãos dizimarem. Primeiro, a Bíblia não diz que Abraão tem obrigatoriamente esse dízimo. Segundo, o dízimo de Abraão não foi um dízimo santo, da terra santa de Deus, produzido pelo povo santo de Deus. Terceiro, o dízimo de Abraão foi somente do despojo da guerra, em Hebreus 7, versículo 4. Quarto, o dízimo de Abraão a Melquisedeque aconteceu apenas uma vez e Abraão mudava sempre de lugar. Quinto, o dízimo de Abraão não proveio de sua riqueza pessoal. Sexto, o dízimo de Abraão o dízimo de Abraão Terceiro, o dízimo de Abraão foi somente do despojo de guerra, em Hebreus 7, versículo 4. Quarto, o dízimo de Abraão a Melquisedeque aconteceu apenas uma vez e Abraão mudava sempre de lugar. Quinto, o dízimo de Abraão não proveio da sua riqueza pessoal. Sexto, o dízimo de Abraão não é mencionado em nenhuma parte da Bíblia, seja no Velho ou no Novo Testamento, a fim de respaldar o ato de dizimar. Sétimo, visto em Abraão, vista como nem Abraão nem Jacó tinham um sacerdócio levítico para manter, eles não tinham lugar algum onde entregar os dízimos,
durante os seus muitos deslocamentos. No caso específico de Jacó, demos o seguinte, abre aspas, fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me consideres, certamente eu te darei o dízimo. Fecha aspas. Gênesis 28, versículo 22. O texto bíblico é claro que Jacó fez um propósito particular, um voto, de que se Deus fosse favorável a ele, ele daria o dízimo dele. Não há um versículo na Bíblia informando que o dízimo obrigatório da lei de Moisés possa ser ouro, prata, moeda, dinheiro, etc. Dízimo sempre foi apenas alimento do campo vegetal ou animal, em Levítico 27, versículo 30 e 32. Mesmo enquanto havia metais preciosos como moeda corrente, Abraão, no seu tempo, comprou uma sepultura para sua esposa por 400 ciclos de prata, em Gênesis 23, versículo 16. Embora já existisse dinheiro, a substância do dízimo jamais foi dinheiro. Ele era o dízimo do alimento. Isso é muito importante. Os verdadeiros dízimos bíblicos eram sempre somente alimentos provenientes das fazendas e rebanhos, somente dos israelitas que vivessem exclusivamente dentro da terra santa de Deus, as fronteiras nacionais de Israel. A fartura provinha de Deus e não da manufatura ou habilidade do homem. Existem 15 versículos de 11 capítulos e 8 livros, de Levítico capítulo 27 a Lucas 11, que descrevem o conteúdo do dízimo. E o conteúdo jamais, repito, jamais incluía dinheiro, prata, ouro ou qualquer outra coisa, além de alimentos. Mesmo assim, a definição incorreta de dizimar é a maior mentira que está sendo pregada sobre esse ato hoje em dia. Veja Levítico 27, versículo 30 a 32 e Números 18, versículo 27 a 28. Deuteronômio 12, versículo 17, 14, versículo 22, 23, versículo 26 e 2 Crônicas 31, versículo 5. Neemias 10, versículo 37, capítulo 13, versículo 5. Malaquias 3, versículo 10, Mateus 23, versículo 23 e Lucas 11, versículo 42. Não se observa, portanto, em toda a Bíblia alguém entregando dízimo em dinheiro, pois dízimo era 10ª parte dos alimentos, agropecuários ou agrícolas, e jamais foi entregue em dinheiro. E o dinheiro já era corrente nos tempos bíblicos, pois o próprio Moisés, que recebeu a lei para o povo, lidou com dinheiro. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam e os que foram resgatados pelos levitas, dos primogênitos, dos filhos de Israel. Tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, em Números 3, versículo 49 a 51. Mais uma prova de que os dízimos sempre foram alimentos. Podem ser vista nessa passagem bíblica. Abraão, dos dízimos não comi no meu luto e deles nada tirei.
estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Fecha aspas. Deuteronômio 26, versículo 14. Portanto, mais uma vez, mentira dos líderes que ensinam sobre a obrigatoriedade dos dízimos é revelada quando dizem que nos tempos bíblicos dízimos eram entregues em alimentos, porque dinheiro ainda não existia, mas Abraão e até Moisés lidavam com dinheiro. E mesmo assim, na obrigatoriedade da lei de Moisés, nunca se pagava dízimos em dinheiro, pois dízimo sempre foi a 10ª parte dos alimentos do campo e animais, e nada tem a ver com exigência de entregar de 10% de dinheiro que os cristãos recebem para esses líderes que ensinam erradamente sobre dízimo. Dízimo nunca foi pago em dinheiro, apenas em alimentos. Se o seu pastor ou líder insistir em dizer que pode ser pago em dinheiro, exija que ele mostre alguém dizimando em dinheiro na Bíblia, pois dinheiro já existia e era usado naquela época. Quarta mentira: o dízimo foi dado por Deus aos levitas da velha aliança, e hoje os ditos pastores da nova aliança substituíram os levitas, portanto devem receber dízimos. Fecha aspas. O dízimo foi dado aos levitas, mas para que eles fizessem todo o trabalho da tenda da congregação. Em Números 18, versículo 21 a 23, se hoje os membros leigos fazem mais de 90% do trabalho e os pastores recebem todo o dízimo, isso não é bíblico, é humano. Na igreja primitiva de Atos, um levita chamado José, de sobrenome Barnabé, dava ofertas ao invés de receber dízimos. Dois apóstolos e membros da igreja cristã. Abre aspas. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Fecha aspas, em Atos 4, versículo 36 e 37. Portanto, fica evidente que com a mudança do sacerdócio mudou a lei. Abre aspas, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Hebreus 7, versículo 12. Na economia hebraica, o dízimo era usado de maneira totalmente diferente de que hoje é pregada. Mais uma vez, os levitas que recebiam o dízimo inteiro nem sempre eram ministros dos sacerdotes. Eles eram apenas servos dos sacerdotes. Em Números capítulo 3, descreve os levitas como sendo carpinteiros, fundidores de metal, artesãos de couro e artistas, que mantinham o pequeno santuário. E segunda Crônicas 23 a 27, durante o tempo dos reis Davi e Salomão, os sacerdotes que recebiam o dízimo. O falso ensino é que os anciãos e pastores da nova aliança estão simplesmente continuando de onde os sacerdotes da antiga aliança deixaram e por isso devem receber o dízimo. A função e o propósito dos sacerdotes da antiga aliança foram substituídos não pelos anciãos e pastores, mas pelos sacerdotes de todos os crentes. Como outras ordenanças da lei, o dízimo foi apenas uma sombra temporária até a vinda de Cristo. Efésios 2, versículo 14 a 16. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 17. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Na nova aliança, cada crente é um sacerdote de Deus.
em 1 Pedro 2, versículo 9 a 10, e Apocalipse 1, versículo 6 e 5, versículo 10. E como sacerdote, cada crente oferece sacrifícios a Deus em Hebreus 4, versículo 16, capítulo 10, versículo 19 a 22, capítulo 13, versículo 15 e 16. Então, cada ordenança que havia sido previamente aplicada ao antigo sacerdócio foi anulado no Calvário, visto não pertencer à tribo de Levi. Até mesmo Jesus Cristo foi desqualificado desse modo. O propósito original de dizimar já não existe. Hebreus 7, versículo 12 a 19. E Gálatas 3, versículo 19 e 24 e 25. Segunda Crônicas 3, versículo 10. Portanto, não há nenhum mandamento no Novo Mandamento do cristão entregar os dízimos aos pastores, pois o dízimo somente podia ser recebido pelos levitas. Abre aspas. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Fecha aspas, em Hebreus 7, versículo 5. E os levitas só existem na velha aliança, da lei de Moisés. Pastores não são substitutos deles, pois são ministros de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. E nem sequer é ordenado que se deva entregar dízimo em favor da obra de Deus, pois ela é sustentada pelas ofertas voluntárias. 2 Coríntios 9, versículo 7. Quinta mentira. O dízimo recebido é somente para uso dos pastores. Biblicamente, o dízimo pertencia aos levitas, em Números capítulo 18, versículo 21 a 23, mas também para se fazer um festival ao Senhor, em Deuteronômio 14, versículo 22 a 27, e a cada terceiro ano para os levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros, os quais comiam o dízimo ajuntado dentro das suas portas. Em Deuteronômio 14, versículo 28 a 29. Se ofertas e dízimos eram sagrados ao Senhor e não podiam ser comidos por pessoas comuns, neste caso, Deus abre uma exceção, visto que para ele misericórdia é melhor que sacrifício, em Oséias 6, versículo 6, e Mateus 12, versículo 7. A vida dos carentes é preciosa ao Senhor. Veja exemplo disso em Lucas 6, versículo 1 a 10. Portanto, mais uma vez, é biblicamente demonstrado que os dízimos recebidos pelos levitas não eram de uso exclusivo deles. Os necessitados, órfãos, viúvas e os de fora de Israel também se beneficiavam dos dízimos, dos alimentos recebidos pelos levitas. Essa conversa de que só os pastores e líderes religiosos podem hoje usufruir dos dízimos não encontra respaldo bíblico. Trata-se de mais uma doutrina de homens. Bem, meu amigo, vou dar uma pausa aqui e irei concluir no próximo vídeo. Mas eu queria abrir uma aspas aqui. Quando ele diz aqui que não existe mais levitas, há mais de 15 anos eu faço trabalho voluntário, fiz, né? Porque pandemia fechou tudo, né? Eu fazia trabalho voluntariado na igreja.
Aí, um certo dia, chegou um rapaz lá e veio falar comigo. Moço, o senhor podia me dar um dinheiro, uma ajuda? Aí ele, pô, não, vamos lá que você me conta a sua história, eu vou fazer um levantamento, vou levar para o conselho e lá vamos encaminhar 3 pessoas à sua residência para fazer o levantamento, para ver de que melhor forma possamos ajudá-lo. Aí ele, não, é que eu sou levita. Você é levita? Meu amigo, você vai me desculpar, então você não existe. Porque os levitas não existem mais. Os levitas foram no tempo da lei mosaica de Moisés, né? Que lá sim, eles tinham direito ao dízimo em alimentos, né? Porque ele não tinha direito à herança de terra, né? Então eles trabalhavam no santuário, outros trabalhavam como carpinteiros, né? Tinham direito a esses dízimos, que não era dinheiro, né? Então você teria que viver uns 400 anos aí, ou mais, né? Para poder ser levita, porque o Levítico acabou quando Cristo morreu na cruz, né? Que aí houve um novo sacerdócio de Cristo, onde vivemos pela graça de Deus e não pela lei de Moisés. Então cessou. E outra coisa, só quem recebia dízimos eram aqueles que moravam dentro da cidade do território de Israel. Então, se você realmente precisa de uma ajuda, tem que ser esse procedimento aqui, tá? Que você já está querendo, ou por inocência de quem colocou para você que existe levita ainda, mas deixe isso para lá. Procura saber quem pôs levitas e, se quiser alguma ajuda, pode até escutar a sua história e ver se realmente você necessita. Aí, não, obrigado, né? Aí ficou sem jeito e foi embora. Então, o que é como diz a palavra, meu povo peca por falta de conhecimento, né? Tem outra passagem que diz assim, entre as filhinhos, vocês estão sendo alimentados com leitinhos, não com alimentos sólidos, fecho aspas. Então, o conhecimento é que nos liberta da ignorância, né? Seja ela no âmbito religioso, seja no trabalho, seja qualquer coisa na vida. Porque se não procurar ler e se formar sobre os temas, assuntos diversos, para quando tiver uma ocasião assim, podemos estar com o mínimo de conhecimento para podermos rebater, refutar, para não ser enganado, né? Pois teve várias pessoas chegavam com a conversa tentando tirar proveito, né? Mas só o tempo faz com que nós não sejamos enganados, porque mais de 15 anos fazendo trabalho voluntário já deu para aprender um pouquinho, e fora o tempo que eu vivi dentro de igreja, né? Então, sendo assim, agradeço a atenção de pensar e me despeço agradecendo e gratidão por ter visto esse vídeo. E no próximo vídeo concluirei esse texto de Consciência Evangélica, as 10 maiores mentiras sobre o autismo. Até breve, se assim o Eterno permitir. E lembre-se que só o amor tem o poder de transformar vidas.